Capítulo 1. O que existe no espaço em volta? Resposta: a matriz divina. E aqui vamos ver uma frase do Emmett Goswami, físico, que diz: quando nos compreendemos, quando compreendemos a nossa consciência, compreendemos também o universo e a separação desaparece. Max Planck, físico. A ciência não pode resolver o derradeiro mistério da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos parte do mistério que tentamos resolver. Existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de pura energia, que simplesmente é. Nessa incubadora quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Nosso sucesso pessoal, nossa abundância, a cura de nossas falhas, nossas carências e doenças. Nossos maiores medos e desejos mais profundos, absolutamente tudo tem nesse caldo potencial. Por meio dos construtores da realidade, fantasia, expectativas, ponderações, paixões e preces, galvanizamos cada possibilidade da existência. Ao professar as crenças sobre quem somos, o que temos e o que não temos, o que deveríamos ser e o que não deveríamos ser, insuflamos vida nas nossas maiores alegrias, mas também em nossos mais negros momentos. O princípio para dominar esse lugar de pura energia é ter o conhecimento de que ele existe, compreender seu funcionamento e usar uma linguagem que seja reconhecível. Como arquitetos da realidade, tudo fica à nossa disposição neste local onde o mundo começa, para o pulso da matriz divina. Princípio 1. A matriz divina é o receptáculo que contém o universo, a ponte que interliga tudo e o espelho que mostra todas as nossas criações. A última coisa que eu esperava ver em um final de tarde de outubro ao escalar uma trilha remota em Four Corners, no nordeste do Novo México, era um dos guardiões das tradições americanas nativas andando em minha direção no mesmo caminho. Mas lá estava ele, de pé no topo da pequena rampa que nos separava na medida em que nossos caminhos convergiam. Não sei bem desde quando ele estava ali. No momento em que eu o vi, ele aguardava a minha chegada, olhava-me enquanto eu escolhia meu passo entre as pedras soltas da trilha. A luminosidade do fim da tarde ensombrava profundamente a silhueta do corpo do homem. Quando ergui a mão para bloquear a luz do sol dos meus olhos, vislumbrei mechas de seu cabelo comprido até os ombros e soprando pela face. Ele parecia tão surpreso em me ver quanto eu em vê-lo. Protegendo o som com as mãos em concha em volta da boca, ele gritou: "Olá!" "Olá", respondi. Não esperava encontrar ninguém aqui a essa hora do dia. Aproximando-me, perguntei: "Há quanto tempo você está me observando?" Ele disse: "Não fazia muito tempo. Vim até aqui para ouvir as vozes dos meus ancestrais vindo das cavernas." Falou enquanto apontava para o lado oposto do cânion. O caminho em que estávamos dava voltas em torno de uma série de locais arqueológicos construídos há cerca de 11 séculos por uma tribo misteriosa. Ninguém sabia de onde tinham vindo nem quem eram eles. Sem evidência alguma da evolução de suas habilidades ao longo do tempo, essas pessoas chamadas pelos nativos modernos simplesmente eram os antigos. Apareceram em um momento da história trazendo a mais avançada tecnologia que jamais seria vista na América do Norte durante os 1000 anos seguintes. Dos edifícios de 4 andares e perfeitas câmaras quivas, estruturas cerimoniais arredondadas subterrâneas, aos amplos sistemas de irrigação e colheita sofisticados que garantiam o sustento da população, o lugar parecia ter surgido do nada no belo dia. E de repente os que tinham construído foram embora, simplesmente desapareceram. Os antigos nos deixaram preciosas pistas para nos dizer quem eles eram. Com exceção da arte rupestre nas paredes do cânion, nunca foram encontrados registros históricos sobre o fato.
Não existem locais de cemitérios coletivos, de cremações nem cenários de guerra passadas. Ainda assim, as provas são visíveis. Centenas de antigas habitações ao longo de uma garganta de 18 quilômetros de comprimento por 2 de largura, no canto remoto de um cânion desolado no noroeste do Novo México. Eu já havia estado neste lugar outras vezes para caminhar, imerso na estranha beleza dessa desolação aberta, e para sentir o passado. Nesse entardecer de outubro, tanto Nativa quanto eu havíamos chegado ao meio do deserto no mesmo dia, na mesma razão e pela mesma razão. Enquanto trocávamos ideias sobre os segredos que o lugar ainda escondia, meu novo amigo me contou uma história. Há muitos anos, o mundo era bem diferente do nosso mundo de hoje em dia. Começou Nativo, guardião da sabedoria. Existiam menos pessoas, vivíamos mais perto da terra. As pessoas entendiam a linguagem da chuva, as colheitas e o grande Criador. Sabiam até mesmo como falar com as estrelas e os povos do céu. Estavam cientes de que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da Mãe Terra com o Pai Céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio, as pessoas eram felizes. Senti alguma coisa muito antiga crescendo dentro de mim enquanto ouvia ecoando a calma voz do homem pelo arenito das paredes rochosas em volta. De repente, sua voz ficou triste. Alguma coisa aconteceu, disse ele. Ninguém realmente sabe o porquê, mas as pessoas começaram a se esquecer de quem eram. Ao se esquecerem, começaram a se sentir separadas da terra, separadas uma das outras e até mesmo de quem as havia criado. Ficaram perdidas, vagando na vida, sem nenhuma direção ou destino. Nesse estado de segregação, acreditavam que deviam lutar para sobreviver aqui neste mundo, para defender-se das mesmas forças que ele considerou a vida, que tinham aprendido a viver com tanta harmonia e confiança. Logo passaram a se proteger energeticamente do mundo em que viviam, em vez de viver em paz com o mundo que estavam dentro deles. Imediatamente a história que ele contava encontrou ressonância em mim. Enquanto ouvia, eu identificava a descrição perfeita de como procedem os seres humanos hoje em dia. Nossa civilização, sem sombra de dúvida, focaliza mais o mundo em nossa volta do que o nosso mundo interior, com exceção de poucas culturas isoladas e de alguns remotos bolsões de tradição, ainda remanescentes. Gastamos centenas de milhões de dólares todos os anos defendendo-nos de doenças e tentando controlar a natureza. Ao fazermos isso, com toda probabilidade, ficamos ainda mais desgastados de uma posição de equilíbrio com o mundo natural. Guardião da sabedoria havia conquistado a minha atenção. A questão agora era para onde ele ia levando tal história. Ainda que eles tenham esquecido quem eram intimamente, a dádiva de seus ancestrais continuava existindo. Ele prosseguiu. Ainda havia uma memória vivendo dentro dele. Durante a noite dormiam e sonhavam que ainda tinham o poder de cura corporal, de fazer chover quando necessário, de falar com os ancestrais. Sabiam que, de algum modo, poderiam encontrar, uma vez mais, seu antigo lugar no mundo natural. Enquanto tentavam se lembrar de quem eram, começaram a construir coisas externas para se lembrarem das internas, para se recordarem quem realmente eram, intimamente. Com o passar do tempo, chegaram até a construir máquinas de curar, fabricar produtos químicos para fertilizar seus plantios e esticar fios para se comunicarem a longa distância. Quanto mais se distanciavam de seus poderes interiores, mais atravancadas na vida ficava com as coisas que eles acreditavam que iam torná-los mais felizes. Enquanto escutava, eu percebi o paralelo inconfundível entre a narração sobre essas pessoas e a nossa civilização de hoje. Nossa civilização ficou impregnada de sentimentos de impotência quando a nos prestar ajuda ou fazer um mundo melhor. Com bastante frequência, sentimos-nos desamparados ao vermos pessoas queridas aprisionadas aos grilhões da dor ou da dependência de vícios. Acreditamos não ter poder para minorar o sofrimento causado por doenças horríveis que nenhum ser vivo deveria ser obrigado a enfrentar. Podemos esperar apenas pela paz que resgatará nossos entes queridos e os trará de volta ao campo de batalha estrangeiro. E também sentimos-nos insignificantes na presença de uma ameaça nuclear crescente, enquanto o mundo cerra fileiras dividindo-se nas várias crenças religiosas.
hereditariedades e fronteiras. Aparentemente, quanto mais desgarrados ficamos de nossas relações naturais com a Terra, com nosso corpo, uns dos outros e de Deus, mais vazios nos tornamos.